Muito bom dia a todos. Com 5 minutos de atraso de responsabilidade da tecnologia, do qual peço desculpa em primeiro lugar a nossa convidada, a senhora Secretária de Estado do Turismo, e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Vamos começar o nosso webinar com as nossas regras habituais. Estes webinars têm duração de 1 hora, são muito diretos. Da minha parte, já tenho um conjunto de questões que associados nos fizeram chegar antes, mas pode haver também outras questões. Senhora Secretária de Estado, uma apresentação breve. Tem mestrado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia do Porto, foi presidente da Portugal Capital Venture, diretora executiva no Porto Business School na área de MBA e pós-graduações, especialista e consultora sénior na Microsoft e na Anacom, e o mais importante é a nossa Secretária de Estado do Turismo. E sem mais delongas, Senhora Secretária de Estado, turismo é uma aposta de Portugal. A China é o país com o maior número de turistas internos, mas maior número de turistas. Como é que se faz a conjugação destas duas realidades num ambiente de pandemia? É verdade, é uma equação difícil de conseguir resolver. Quero começar por cumprimentar o Dr. João Marques da Cruz, o gentil convite que me dirigiu. É com muito gosto que me encontro entre vós hoje. Sei que este é o quinto seminário. Sei que os outros convidados que me antecederam fizeram um brilhante trabalho. Espero que a minha prestação possa não ser brilhante, mas pelo menos que vá de encontro a algumas das expectativas e que responda a algumas das questões de alguns presentes que com certeza estarão desse lado. De facto, como dizia no início, a equação é difícil de resolver. E eu trabalhei aqui alguns tópicos, portanto tenho aqui uma apresentação que irei percorrer muito sucintamente, até porque me parece que estes webinars devem ser tão dinâmicos quanto possíveis e, portanto, iria, se haver assim concordância, percorrendo aqui alguns tópicos de enquadramento para ir respondendo também à questão que me levantou. E depois abriríamos aqui um período de questões, perguntas e respostas que eu penso que poderão ser mais até produtivas, mais profícuas para o bom entendimento destas matérias que são por si só bastante complexas, ainda assim, justamente pelo enquadramento pandémico que atualmente vivemos. E, portanto, eu iria sem mais partilhar a minha tela, se todos concordassem. E prometo não ser muito extensa nesta minha apresentação. Como eu digo, depois entraria na parte que penso que será mais interessante de perguntas e respostas. Penso que já estará a minha tela a ser visionada desse lado, certo? Já estamos a ver, muito bem. Muito bem, muito obrigada. Eu preparei esta apresentação, ela basicamente desenvolve-se em 3 capítulos, como eu digo, é uma apresentação relativamente simples, espero que me possam acompanhar, e dizia eu que se divide em 3 capítulos, basicamente um primeiro em que pretende testemunhar ou recordar o peso do turismo em Portugal. Depois um segundo em que de uma forma muito breve tento falar um pouco das consequências da pandemia, e depois um terceiro, esse sim mais interessante, que é falar um pouco da recuperação e em particular também do contributo que o mercado da República Popular da China pode dar nessa mesma recuperação. Bem, começaria então pelos grandes números. Penso que muitos dos que estão a assistir, que estão aqui connosco, terão esta percepção. O turismo é de facto um setor importantíssimo e tem dado um contributo importantíssimo na nossa economia. Representa atualmente, no que toca, quando nós falamos no consumo turístico, estamos a falar de cerca de 14,6% do PIB. Se falarmos em valor acrescentado bruto, estaremos a falar de 9%, portanto 9% do levado nacional tem como fonte o setor turismo. E quando falamos no que toca às exportações, quando falamos das exportações, em particular nas exportações de serviços, verificamos que o peso das receitas turísticas no total das exportações de serviços ultrapassa os 50%,
e, portanto, nesta altura, no ano de 2018, estes valores são de 2018, representava 52,3% dessas mesmas exportações de serviços. Evidentemente que, enfim, para lá dos grandes números, nós temos também que nos debruçar para alguns números, temos que estar atentos em relação a alguns números mais específicos do setor. Tenho aqui alguns exemplos, gostaria de partilhar com todos, são todos números, são números que reportam 2019. Nós, no ano de 2019, recebemos em Portugal muito perto de 27 milhões de hóspedes, o que representa um crescimento face a 2018 muito expressivo, de 7,3%. Portanto, nós basicamente tivemos 3 anos extraordinários, sempre a crescer, 2017, 2018 e 2019, com taxas de crescimento superiores até a 7%. A nível de dormidas, temos vindo também paulatinamente a crescer. No ano passado registramos perto de 70 milhões de dormidas, também com um crescimento expressivo, na ordem dos 4,1%. E mais importante do que o número de hóspedes e o número de dormidas são, de facto, as receitas do turismo. Porque mais do que captar turistas, interessa-nos naturalmente captar turistas que possam ter a capacidade de consumir e de introduzir aqui valor acrescentado no nosso setor e, portanto, vamos monitorizando, como é óbvio, o nível de receitas turísticas que no ano passado atingiram também um recorde, ultrapassando os 18 mil milhões de euros, também com uma taxa de crescimento muito expressiva, como de resto o dispositivo demonstra. Iria passar rapidamente para o slide seguinte, em que tem este objetivo muito claro. Nós, no início deste ano, portanto, em janeiro e fevereiro, estes são números de janeiro e fevereiro, portanto, pré-pandemia, nós estávamos com taxas de crescimento igualmente muitíssimo positivas. A nível de hóspedes, tínhamos verificado aqui um crescimento muito próximo dos 14%. A nível de dormidas também um valor muito interessante, 11%, e a nível de receitas de turismo, estes são valores de janeiro, estávamos a crescer 6,5%. E, portanto, tudo levava a crer que iríamos ter um ano de 2020 extraordinário, melhor ainda que o ano de 2019, que já tinha sido por si só um ano especialmente feliz. Assim não aconteceu, enfim, em março, após a notícia, enfim, após o anúncio pela Organização Mundial de Saúde que estávamos perante uma pandemia, o setor mais fortemente impactado, ou um dos setores mais fortemente impactados, foi justamente o turismo e, portanto, este diapositivo não mostra mais do que aquilo que todos sabemos. Tivemos imediatamente, a partir de março, estes dados são de abril, quedas abruptas na atividade do turismo e do transporte, sendo certo que todas as geografias da Europa, passando pela Ásia, pelos Estados Unidos, pelas Américas, pela própria África, Middle East também, foram fortemente impactadas e, portanto, os valores de queda, os valores de diminuição da atividade são estes que aqui conhecemos, sendo certo que em Portugal tivemos, de acordo com os dados do INE, uma desaceleração no mês de abril, uma desaceleração da atividade de turismo na ordem dos 97%. Portanto, basicamente, todas as unidades hoteleiras, a nossa animação turística, também a restauração, acabaram por ver suspensas as suas atividades a partir do momento em que foi decretado à data o estado de contingência, depois calamidade e mais tarde de emergência. Como é que Portugal conseguiu, ainda assim, comportar-se nos meses de junho, julho e agosto? Estes são dados mais recentes. Nós basicamente conseguimos que a atividade de turismo, a atividade turística, pudesse recuperar um pouco nestes meses, muito à custa dos residentes em Portugal. De facto, o mercado nacional teve um comportamento exemplar, na medida em que respondeu a este desafio que lançamos através também das nossas várias campanhas, respondeu muito bem e conseguimos mitigar os efeitos da pandemia, muito graças aos residentes em Portugal. Evidentemente que os residentes no estrangeiro não tiveram o mesmo comportamento, desde logo
porque sabemos que os transportes aéreos e os condicionalismos associados às viagens aéreas ainda persistem, em especial nos mercados mais longínquos, destacando-se aqui naturalmente os mercados asiáticos. Portanto, nós conseguimos recuperar parte das perdas. A nível médio, em julho, tivemos uma diminuição face ao período homólogo no que toca aos hóspedes de 64%, mas se analisarmos apenas os residentes em Portugal, nós tivemos de facto um impacto de apenas, e o apenas, enfim, aqui entre aspas, porque são números de facto muito negativos, mas ainda assim apenas de 31,9%. Quando analisamos a fotografia geral no que toca ao verão, e aqui já valores até 15 de setembro, nós verificamos que o verão em Portugal decorreu, como eu dizia, com uma desaceleração evidente nos mercados internacionais. Isto é evidenciado, isto é testemunhado através dos movimentos de cartões estrangeiros. Esta infografia do lado esquerdo nós temos os movimentos de cartões estrangeiros registaram aqui uma desaceleração de 48%, sendo que os cartões nacionais, cartões bancários nacionais apenas apresentaram uma diminuição do valor das operações de menos 3%. E, portanto, o que nos leva aqui a reiterar mais uma vez que o mercado nacional foi, de facto, um mercado importantíssimo durante o verão. Eu gostava de dizer o seguinte também, antes de passar aqui para o maior enfoque no mercado chinês, é que os portugueses que tipicamente viajavam para o estrangeiro, e nós temos, enfim, números que estão muito próximos dos 4 milhões por ano, dizia eu que estes portugueses que passavam férias no estrangeiro este ano optaram também por fazer férias em Portugal, o que nos permitiu, quando analisamos o turismo pelas várias regiões em Portugal, verificar taxas de ocupação muito interessantes, em particular no interior. Aliás, este ano será o ano, de facto, não do T de turismo, mas o ano T dos territórios, já que o interior acabou por ver uma aceleração da sua atividade turística nestes meses de verão. A questão que se coloca é quando é que nós poderemos recuperar. Bem, tudo não deixará nesta altura de ser muito incerto. Quando analisamos aqui o revenue por quilómetro, portanto, que é um indicador que tipicamente é utilizado nas companhias aéreas, no transporte aéreo, nós verificamos que este indicador estava a crescer paulatinamente desde 2010. O que acontece é que, tal como o gráfico testemunha, em 2020 houve aqui uma desaceleração, enfim, uma queda abrupta, e agora é, enfim, aquela faixa amarela pretende justamente representar o nível de incerteza, sendo certo que, de acordo com as estimativas do transporte aéreo, nós provavelmente só em 2024 e 2025 conseguiremos recuperar os níveis de atividade de 2019. Eu gostava de dizer o seguinte, aqui em Portugal, no que toca ao transporte aéreo, nós neste momento temos uma retoma aérea na ordem de 50%, portanto neste momento temos 50% das rotas a esta data, 50% das rotas atuais estão recuperadas face àquilo que existia no período homólogo, portanto em 2019, à mesma data, nós conseguimos recuperar 50% das rotas. Ainda assim, temos um desafio importante, que é, aliás, temos dois. Por um lado, recuperar os outros 50% e, por outro lado, garantir que as rotas que conseguimos reativar tenham níveis de ocupação, tenham um load capacity factor, portanto, um nível de ocupação interessante e que viabilize os modelos de negócio também das companhias aéreas. E, portanto, também temos vindo a trabalhar intensamente com essas mesmas companhias. Eu agora entrava na parte que eu penso que será mais útil, tendo em conta o âmbito deste seminário. O mercado chinês e como é que o mercado se tem comportado ao longo do tempo e como é que nós entendemos que este mercado pode ajudar a recuperar também a situação em Portugal, no que toca especificamente ao setor do turismo. Este diapositivo pretende justamente evidenciar que o mercado chinês tem um peso importantíssimo no contexto mundial quando falamos no turismo. Os fluxos de outbound, portanto, ou seja, os milhões de viagens feitas pelos residentes da República Popular da China
Desde 2016 tem vindo a crescer paulatinamente. Aliás, o gráfico da esquerda superior esquerda evidencia isso mesmo, com taxas de crescimento muito próximas dos 10%. Aliás, em 2020 nós perspectivávamos que os residentes chineses, portanto os cidadãos, cidadãos chineses, iriam fazer qualquer coisa como 118,4 milhões de viagens, com um crescimento aqui de 9% face ao verificado em 2019. Situação, como sabemos, que não se verificou. Sendo certo que, quando analisamos estes fluxos de outbound para os principais destinos europeus, concluímos que a França é o destino de eleição no contexto europeu para os cidadãos chineses, seguindo-se a Alemanha, a Rússia, a Suíça e a Áustria. Portugal não está ainda no top 10, temos vindo a progredir para nos aproximar de uma posição cimeira, ainda assim, nesta altura, não constamos do top 10. Evidentemente que isto seriam estimativas para 2020, que acabaram por não se concretizar. Ainda assim, se analisarmos os dados com maior detalhe no que toca a Portugal, gostava de dar nota que o crescimento de dormidas de chineses no nosso território, o crescimento é superior àquele que se verifica quando analisamos a média europeia. E, portanto, temos aqui, por exemplo, também no gráfico esquerdo superior, aqui crescidas entre 2017 e 2018, na ordem dos 13,8%. Sendo certo que, se analisarmos o comportamento a partir de 2014, temos crescimentos acumulados na ordem dos 27,3%. E, portanto, Portugal, como eu dizia, não consta do top 10, ainda assim tem vindo paulatinamente a aproximar-se das posições cimeiras, já que o ritmo de crescimento pré-pandemia era, de facto, superior ao ritmo de crescimento que se verificava noutros destinos turísticos europeus. Quando analisamos, já agora, parece-me importante chamar aqui a atenção, a distribuição das dormidas dos cidadãos chineses nas várias regiões em Portugal, o que verificamos é que temos aqui um potencial enorme, na medida em que grande parte destas dormidas ocorrem na área metropolitana de Lisboa. Isto está também vivenciado aqui no gráfico da direita, canto direito superior, com esta pie chart. Verificamos que grande parte dessas dormidas realizavam-se, isto são dados de 2018, na área metropolitana de Lisboa, sendo certo que uma pequena parte das dormidas realizavam-se nas outras regiões, destacando-se aqui as zonas norte e centro. O que quer dizer que há aqui um potencial enorme para que as outras regiões do país possam também afirmar como destinos turísticos, e aliás, tenho depois mais à frente um gráfico que testemunha isso mesmo, dando nota que, de facto, a oferta turística das duas regiões, designadamente no turismo espiritual, no turismo religioso, tem vindo aqui a afirmar-se como um atrator importante para o mercado asiático. Este gráfico também evidencia bem, este slide, aliás, evidencia bem aqui no gráfico inferior esquerdo o peso das receitas turísticas. O turista da República Popular da China é um turista que tem um elevado poder de compra e se é bem verdade, como eu dizia há pouco, que o número de dormidas de chineses tem vindo a crescer de forma muito robusta e sustentável, é ainda mais verdade afirmá-lo quando abordamos o tema das receitas turísticas. De facto, em 2018 nós estamos a falar de 187 milhões de euros de receitas turísticas geradas pelo mercado chinês, um crescimento muito expressivo face a 2017, que representou os 154 milhões, que já de si só é um valor muito interessante, mas de facto, como eu dizia, o crescimento tem sido também muitíssimo sustentável e muitíssimo interessante no que toca às receitas turísticas geradas pela China, destacando-se aqui naturalmente também a nossa oferta de turismo de compras, que me parece importante relevar. Eu provavelmente iria passar rapidamente este slide, ele compara mais detalhadamente o comportamento de 2018 versus 2019, quer no que toca a dormidas, hóspedes, quer no que toca às receitas turísticas geradas pelo mercado chinês.
sendo certo que, enfim, vem de alguma forma confirmar aquilo que eu já dizia há pouco, de facto, este crescimento muito relevante nos últimos anos, em particular nos últimos 3 anos, desde 2017, destacando-se aqui o ano 2018 e 2019, como dizia há pouco. Aquilo que referi há pouco sobre as regiões encontra-se evidenciado de uma forma mais detalhada neste slide. De facto, aquilo que verificamos, vejamos, por exemplo, o caso do Alentejo. Nós verificamos que no lado esquerdo do slide nós temos que em 2018 o Alentejo ocupava, enquanto destino turístico, uma cota de 3,4%, estando na 10ª posição, comparativamente com as demais regiões. Nós, de facto, verificamos, por exemplo, no ano 2019, que o Alentejo sobe uma posição, portanto, 9ª posição, ou seja, apresenta-se aqui taxas de crescimento que permitem que determinadas regiões, destacando-se aqui no Alentejo, enfim, foi o exemplo que eu aqui encontrei, que possam, de facto, afirmar-se enquanto alternativa à área metropolitana de Lisboa. Alternativa ou complemento, melhor dizendo, não é? Porque, enfim, nós não queremos de maneira nenhuma estar a canibalizar a oferta. O que nos interessa aqui é prolongar a estadia média e garantir que o turista chinês, o hóspede chinês, possa pernoitar mais tempo no território, sendo certo que provavelmente a área metropolitana de Lisboa é aquela que nesta altura suscita maior apetite, e depois então entrar com as outras, tentar que haja uma atenção também, trabalhando naturalmente com as entidades regionais e com as agências regionais de promoção turística das diversas regiões, dizia eu que tentar que haja aqui um complemento, uma fruição cultural e espiritual que incite a percorrer outras regiões. Se nós analisarmos a nível do cliente individual, ou seja, não de grupo, que tipo qual é a característica, quais são as características dos turistas chineses que nos procuram, nós concluímos que estamos a falar, e eu agora aqui reparem neste slide, pretende evidenciar o turista que visita não em grupo, mas a nível individual. Estamos a falar de hóspedes e turistas que nasceram no ano de 80, 90, sendo certo que a nível de distribuição de gender, portanto, gender distribution, nós temos aqui provavelmente aqui uma paridade em relação a ambos os sexos. Para nós é importante verificar qual é a origem, quais são as cidades emissoras mais importantes. Evidentemente também, enfim, estas origens dependem também da dimensão das cidades, naturalmente, mas destaca-se aqui Xangai, destaca-se Beijing, e depois analisamos também quais são os canais tipicamente usados para efeitos de reserva destes nossos produtos turísticos, destacando-se, como já era expectável, o contexto digital, portanto, a reserva feita através de um computador, de um laptop, de um PC, utilizando-se tipicamente os meios digitais para garantir a reserva. Enfim, não são provavelmente elementos que nos surpreendam. O mercado chinês para nós é extremamente importante, não só por aquilo que eu referi, decorrente do facto a receita turística ser muito elevada neste mercado emissor, mas também porque nos ajuda muitíssimo a combater a sazonalidade. E este gráfico pretende justamente evidenciar isso mesmo. Percorrendo aqui o calendário, nós verificamos que temos um fluxo de turistas chineses no Ano Novo Chinês, nas férias, ou melhor dizendo, nos feriados nacionais, o que nos ajuda aqui a resolver um tema que nós, Portugal, enfim, tem sabido ainda assim debelar bem, que tem a ver com a taxa de sazonalidade. Portugal, aliás, gostava de dar nota que é um país da Europa do Sul com menor taxa de sazonalidade, justamente porque temos conseguido captar mercados de mais longo curso, destacando-se aqui o mercado chinês, que permitem que este destino turístico não seja apenas conhecido como destino sol e praia. E, portanto, cada vez mais temos investido justamente
nessa diversificação ao longo do ano. Como é que, em termos práticos, temos tentado captar a atenção do mercado chinês, mostrando que Portugal pode ser um destino competitivo quando comparado com os demais, destacando-se aqui naturalmente a França. Eu quero reconhecer aqui o esforço extraordinário que a nossa delegação tem feito, e liderada pelo Tiago. Aliás, eu espero que ele esteja também a ouvir-nos, que muito nos tem ajudado. Nós temos desenvolvido várias ações no mercado, também em parceria naturalmente com os operadores, como é óbvio, e eu aqui tinha um repositório das várias ações, sendo certo que depois nas perguntas e respostas poderei naturalmente detalhar mais um pouco aquilo que temos feito e aquilo que continuaremos a fazer, porque nós temos de facto, como eu dizia há pouco, continuar a olhar para o futuro, olhar sobretudo para o futuro e acreditar que estes números que tínhamos de 2019, de 2020, no início de 2020, podem ser replicados nos meses e anos vindouros. E, portanto, falando um pouco das nossas ações do mercado, nós temos vindo a trabalhar muitíssimo o tema da capacitação sobre Portugal, enfim, e deixo aqui desde já o link que permite a ter acesso a esta plataforma de e-learning em que trabalhamos Portugal enquanto potencial monodestino, e, portanto, que tem conteúdo interessante e que pode ser partilhado por todos os interessados. Temos aqui alguns exemplos desses conteúdos, informações gerais sobre Portugal, detalhando aqui os vários destinos regionais, incluindo-se naturalmente aqui as ilhas, com conteúdo devidamente traduzido. Um ponto muitíssimo importante para o mercado chinês, que tem a ver com a história, com a cultura, com os nossos valores e que suscita sempre interesse e que acabam por ser aqui motivos de visitação que devem ser trabalhados naturalmente. E depois um inventário de todas as experiências que podem ser degustadas, vividas cá em Portugal, para todos os gostos e todo tipo de viajantes. É certo que os viajantes que mais nos procuram, a título individual, são aqueles que eu ainda há pouco tentava descrever. Depois, para além da nossa plataforma, nós temos vindo a trabalhar também, agora mais online, o tema dos roadshows. Do lado direito podem encontrar os nossos parceiros portugueses mais ativos, que têm partilhado muito aqui este trabalho connosco, quer a nível da hotelaria, quer a nível das DMCs, quer a nível também dos outlets, já que como eu falei há pouco, o turismo de compras tem sido um segmento que temos vindo a acarinhar e a nutrir de forma muito, muito enérgica. No que toca também ao Online Roadshow, nós temos vindo a trabalhar com vários agentes de viagens chinesas, neste momento são 120, sendo certo que temos também aqui alguns parceiros estratégicos que têm sido absolutamente fundamentais para levar a bom porto estas iniciativas. E, portanto, eu tenho aqui várias pessoas que estão a sinalizar que provavelmente querem colocar questões. Eu vou terminar e depois abriríamos o canal de perguntas e respostas, está bem? Admito que tem a ver com aquilo que eu referi sobre o turismo de compras, porque imediatamente recebi aqui várias sinalizações de interesse. Bem, eu avançarei, estou quase a acabar e depois abriremos aqui para um período mais dinâmico. Aqui, enfim, continuaria aqui a mostrar aqui alguns snapshots dos roadshows online, com os webinars, as feiras virtuais, estes momentos também muito importantes de networking e estratégia de venda, já que hoje temos que nos socorrer destas virtualidades para fazermos estas nossas conferências, estes nossos momentos de interação entre buyers e sellers, não é? Mas ainda assim temos tentado assegurar presença também em feiras físicas. E temos aqui alguns exemplos que atestam justamente isso mesmo.
Finalmente, temos trabalhado muitíssimo a pegada digital, até porque, como dizia no início, temos perfeita consciência que quem nos procura fala por via digital e, portanto, temos vindo a trabalhar várias plataformas locais de social media, provavelmente conhecerão melhor do que eu estes canais. Eles têm vindo a ser trabalhados de forma também muito enérgica, sempre preservando aqui a nossa cultura, os nossos valores, a nossa história, a nossa também gastronomia, as nossas paisagens e estas fotografias testemunham também isso mesmo. Finalmente, o mais importante são as pessoas, não é? Eu já fiz aqui uma referência explícita à nossa equipa, não quero deixar de fazer uma segunda. Esta é a equipa de Turismo de Portugal, na República Popular da China. O mais importante é dar nota, por um lado, da sua total disponibilidade para aconselhar, para informar, para apoiar as empresas nas suas atividades de promoção e comercialização neste mercado. E, sobretudo, este também é um momento não só para dar nota dessa disponibilidade, mas também agradecer o esforço que esta equipa tem feito, especialmente nestes tempos muito complicados de pandemia, mas ainda assim estamos esperançados que tudo isto passa, há sempre um futuro e estou convencida que esse futuro no que toca ao turismo será igualmente ou ainda melhor que o nosso passado de 2019. Bem, eu terminaria por aqui e mais uma vez agradeço a disponibilidade de todos por me ouvirem. Iríamos agora entrar numa segunda fase, penso eu, mais dinâmica, de perguntas e respostas e cá estarei eu para responder àquilo que entenderem colocar, está bem? Obrigado, senhora Secretária de Estado. De facto, a sua explicação foi muito clara. Eu tenho aqui 3 perguntas, mas vamos uma por uma. São perguntas razoavelmente diretas, pedindo também para maximizarmos o número de perguntas e respostas, que a sua resposta também seja direta. Esperamos todos que daqui a X meses, e esse X o mais curto possível, enfim, esta situação esteja minorada e haja condições, obviamente, para um regresso a alguma normalidade. Logo, nesse quadro, qual é a estratégia, se quisermos, ou as ações táticas que a Secretaria de Estado do Turismo e os organismos de turismo em Portugal têm pensadas para atrair ou reatrair o turista chinês? Muito bem. A estratégia para nós é claríssima. Nós entendemos que o primeiro passo compreende sempre a criação de confiança no destino de Portugal. Hoje em dia, depois de termos passado por estes tempos muito difíceis e provavelmente que vão perdurar num futuro próximo, criar confiança no destino tem de ser uma prioridade. E, portanto, nós temos vindo a preparar nesse sentido, temos vindo a lançar iniciativas, algumas das quais pioneiras no contexto mundial, não é? Lançamos ainda oportunamente o nosso selo, o Clean and Safe, que foi uma iniciativa depois replicada por outros destinos turísticos. Nós fomos o primeiro país do mundo a concertar uma iniciativa desta natureza. E, portanto, temos também dado formação de forma muito, muito massiva a todas as empresas, a todos os profissionais do setor, para passar esta mensagem coletiva de gerar confiança, de criar aqui bases para trabalharmos o futuro. Evidentemente que assim que o mercado abrir, assim que tenhamos todas as condições para viajar de uma forma mais livre, eu penso que este investimento na criação de confiança no destino de Portugal vai surtir efeito. Evidentemente que estamos também a trabalhar não só com estas iniciativas emblemáticas, com a formação que dava nota, mas também estamos aqui a reforçar substancialmente a nossa pegada digital. Sobretudo nas redes sociais chinesas, não é? E, portanto, temos vindo a trabalhar intensamente no sentido de dar a conhecer o destino, dar a conhecer as iniciativas que o destino está a desenvolver para criar justamente a confiança e portanto, será seguramente, penso eu, isto que fará a diferença no futuro. Assim que possamos todos viajar de forma mais livre, com menos condicionalismos, este investimento que estamos a fazer nos tempos de hoje serão seguramente frutuosos e colheremos frutos desse investimento, seguramente.
Muito bem, Senhora Secretária de Estado. A outra questão tem a ver com acessibilidade, especialmente quando estamos a falar de destinos de longo curso. A acessibilidade acaba por ser crítica e a acessibilidade aqui, leia-se, é transporte aéreo. É sabido que a Beijing Capital tem um voo que nasce em Guangzhou, que é uma cidade que tem a mesma população de Portugal. Depois o avião para em Beijing e depois vem para Lisboa. Enfim, a questão, as características da Beijing Capital é uma low cost carrier do grupo HNA, que é um grupo privado com algumas limitações financeiras conhecidas. A questão é, será possível termos uma acessibilidade aérea em adição, obviamente, ao voo desta companhia, mas com a intervenção dos grandes players da aviação chineses, começando pela Air China, além da parte portuguesa, que é a nossa TAP? Possível seguramente. Nós temos vindo a trabalhar, evidentemente, como sabemos, este contexto atual precisa de estar mais estável, portanto, este contexto atual não é favorável a que as companhias aéreas possam assumir estes desafios, principalmente quando estamos a falar aqui de mercados que historicamente tiveram, enfim, têm vindo a crescer, mas ainda assim não de uma forma tão substancial que justifique estas ligações aéreas de grande monta. Ainda assim, como eu dizia, nós temos vindo a trabalhar e assim que o contexto seja mais estável, eu sou convencida que teremos todas as condições para retomar as negociações que, entretanto, foram interrompidas. Eu gostava de dizer o seguinte, que me parece importante. Entre março e junho de 2020, a rota que ficou definida, não é? Pequim, Shenyang e Lisboa, ela ficou interrompida e o voo direto retomou no final de junho de 2020. E assim se tem mantido até agora, com 2 escalas semanais. Sendo que a escala de Pequim, como penso que saberemos todos, ficou excluída quando da retoma de junho. O que eu queria dizer era o seguinte, é que nestes mercados de longo curso, as redes de conectividade aérea são um dos principais fatores críticos, tal como disse muito bem quando introduziu a pergunta. Sabemos que o timing e as dificuldades que as companhias aéreas em geral atravessam nesta altura não aconselham, podem não ser favoráveis a grandes investimentos no que toca a estas ligações aéreas. Mas também sabemos que tínhamos feito um trabalho de casa até aqui muito valioso e que esse trabalho de casa ficou apenas em suspenso e que provavelmente muito em breve poderá ser retomado assim que o contexto seja mais favorável. No que toca à TAP, eu admito que tudo aquilo que referi sobre as companhias aéreas na generalidade se aplique também à TAP e, portanto, nós também temos vindo a trabalhar com a TAP. Evidentemente que a TAP, enfim, tem aqui uma dimensão que eu agora, enfim, eu sei que um dos próximos convidados será o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e provavelmente, enfim, ele será uma pessoa mais habilitada para falar sobre o contexto da TAP. Sabemos que a TAP está a falar, tem aqui temas que se prendem com a própria gestão e governança da companhia que podem não ser muito abonatórias aqui à conquista de novas rotas, ainda assim há de chegar o tempo, há de chegar este contexto mais estável que permita que estas novas hipóteses, estas novas oportunidades possam surgir, beneficiando naturalmente a acessibilidade do país, em particular tendo como origem a República Popular da China. Muito obrigado. Uma pergunta que está aqui em estoque há 10 minutos, de Jorge Nogueira, que eu vou ler. Bom dia, quais são os operadores turísticos chineses que programam Portugal com viagens em grupo? Enfim, é uma pergunta muito específica, mas de qualquer forma, a senhora Secretária de Estado, se puder comentar algo sobre o tema, agradecemos. Certo. Eu não consigo precisar de quais são os operadores explicitamente. Eu sei que nós temos vindo a trabalhar com grandes operadores chineses, incluindo-se aqui a Cetrip, a Tunio, a Caixa, a Yutur, enfim, são vários com quem temos vindo a trabalhar. Agora, eu não sei, enfim, os operadores chineses, estes todos que eu referi, são parceiros estratégicos
Temos vindo a trabalhar, como eu dizia, ao nível do trade marketing, ao nível das campanhas, ao nível tudo aquilo que eu referi nos últimos slides. Provavelmente poderia estar a referir a alguma região específica, algum produto turístico específico. Se assim for, eu depois terei todo o prazer, e pedindo aqui ajuda também à equipa do Turismo de Portugal na República Popular da China, que nos ajude aqui a identificar os operadores mais específicos, tendo em conta aquilo que procura. Mas diria que os grandes operadores chineses, como eu falei há pouco, a Ctrip, a Turnio, a Caixa e o Tour, têm vindo a ser trabalhados por nós e temos mantido aqui relações muito estreitas. Já agora, em relação a essa, complementando, como cliente, e, enfim, tendo vivido durante muito tempo na China, eu usei a Ctrip para comprar uma viagem para a Madeira. Sim. E funcionou muito bem. O voo partiu de Cantão. Na verdade, a Ctrip não funcionou com a Air France, objetivamente, sem fazer propaganda a ninguém, mas são factuais. Mas pronto, dou pelo menos o meu testemunho de que consegui comprar sem nenhuma dificuldade com o Ctrip um package, porque incluía o hotel para o destino Madeira. Muito bem, a pergunta seguinte, que chegou também há poucos minutos, de Patrícia Nunes da Costa. Muito obrigado pela vossa apresentação. Gostaria de verificar se poderiam nos enviar o plano de marketing e ações para 2021, possibilidade de participação nos roadshows. Obrigado, votos de um excelente dia. Patrícia Costa. Muito bem. Eu estava a dizer o seguinte à Patrícia, a agradecer a questão e dizer o seguinte: nós estamos neste momento a trabalhar justamente as nossas ações para 2021, pese embora o quadro de incerteza. Temos aqui como objetivo apresentar a nossa proposta de atuação no chamado Conselho Estratégico de Promoção Turística. Portanto, existe um órgão que se chama CEPT, portanto, tem este acrónimo, CEPT, Conselho Estratégico de Promoção Turística, onde tem assento a Confederação de Turismo de Portugal, as várias associações também do setor, as próprias entidades regionais, justamente em que nós fazemos aqui uma apresentação prévia da proposta do Turismo de Portugal, validada naturalmente pela Secretaria de Estado, e depois, a partir desse primeiro exercício, dessa primeira matriz, trabalhamos os detalhes que depois, a nível de cada um dos mercados, não é? E, portanto, chegará o tempo seguramente em que teremos esse trabalho finalizado. Ainda não está. Sabemos que já estamos em outubro, é verdade, mas também sabemos que o enquadramento é de muita incerteza, o que nos dificulta muito a estimar em que feiras em concreto é que devemos estar, até porque, como sabemos, grande parte das feiras tem sofrido alterações grandes a nível de calendário e até a nível do próprio formato da feira, não é? Mas provavelmente o que eu sugeria, Patrícia, era deixar o seu contacto e depois nós entraríamos em contacto através da nossa delegação liderada pelo Tiago e faríamos chegar a informação que solicita, está bem? Muito bem, há 5 minutos Renato Leite escreveu, a senhora Secretária de Estado de Turismo mencionou a importância do turismo de compras, mas na verdade quando lemos o plano estratégico de turismo, este segmento, que tem um E a mais, não tem qualquer referência expressa com ações táticas objetivamente definidas. Não será uma lacuna a tratar em breve para Portugal ver aumentada a sua competitividade? Seguramente. A estratégia do turismo 2027 foi uma estratégia que foi gizada há 4 anos, que eu diria que na sua totalidade, mesmo em circunstâncias pandémicas, se mantém muito atual. Grande parte das ações, aliás, dos programas, das ações, dos objetivos que lá constam, estão atuais. Aliás, nós não temos como intenção revisitar a estratégia. Normalmente, quando um elemento do governo assume funções, vai revisitar a estratégia. Eu, de facto, não senti essa necessidade, na medida que o documento, como eu dizia há pouco, é um documento que, além de ter recolhido consenso, quando da sua elaboração, continua a recolher muito consenso nos tempos de hoje, mesmo em situação pandémica, mas evidentemente que pode e deve sofrer ali alguns ajustes no sentido de acomodar novas realidades. O turismo de compras é um turismo que tem vindo a crescer, evidenciando-se, enfim, como um atrator importante, principalmente para os mercados mais longínquos, destacando-se aqui naturalmente o mercado asiático como um todo. Nós sabemos que grande parte das nossas receitas turísticas, aquelas que eu dei conta ainda há pouco, decorrem do turismo de compras. Quando analisamos inclusivamente o gasto médio por compra de um turista chinês, quando comparado, por exemplo, com um turista
inglês, ou alemão, ou francês, ou italiano, ou espanhol, estamos a falar de um diferencial na ordem de 5 vezes, 7 vezes mais. Portanto, são valores, de facto, incomparavelmente superiores. E, portanto, concordando absolutamente com esta questão e com esta, enfim, reivindicação que foi feita, eu assumo aqui o compromisso de podermos trabalhar, aliás, já estamos a fazer este segmento. Evidentemente que há aqui questões também de natureza fiscal, por exemplo. Eu tenho vindo também a trabalhar com o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, no sentido de tentarmos ponderar aqui soluções tecnológicas até que nos ajudam, por exemplo, ao VAT refund, por exemplo, de uma forma mais célere, mais digitalmente também mais avançada, mas são dossiês que neste momento ainda estão a ser trabalhados e, portanto, existe vontade, mas, enfim, resultados em concreto ainda não os tenho para partilhar. Chegará seguramente o dia em que isso possa acontecer. Eu estou confiante que sim. Muito bem. A questão seguinte vem de Macau e os meus cumprimentos a Macau, onde desde maio não consigo regressar. Pergunta para quando incluir Macau na rota de viagens China-Portugal, facilitando também as viagens da comunidade portuguesa aqui residente. Se dependesse de nós, já teria sido, não é? Nem sempre é assim. Voltamos à questão das acessibilidades aéreas e também dos modelos de negócio dos operadores aéreos. Eu gostava de dizer o seguinte, que me parece importante. Nós, a nível da Secretaria de Estado de Turismo e através do Turismo de Portugal, temos um programa importante, que é um programa que visa estimular o surgimento de determinadas rotas. Esse programa, inclusivamente, nesta altura de pandemia, foi reforçado em cerca de 20 milhões de euros e, portanto, temos aqui um regulamento que neste momento está em vigor e que nos ajuda a poder negociar com os operadores aéreos a criação de novas rotas e também, assim que essas rotas sejam criadas, garantir que existe uma taxa de ocupação interessante e que viabiliza os modelos de negócio. E, portanto, não será seguramente por falta de recursos financeiros, como eu dizia, de facto, esta dotação adicional neste período de pandemia para este programa, o programa VIP. Trata, sim, nesta altura, devo confessar, também deste cenário incerto e desta aversão que os operadores aéreos têm assumido de não, enfim, percorrer grandes venturas, de incorrer em grandes venturas. O que é naturalmente compreensível, na medida em que, como sabemos, existem condicionalismos muito diversos à viagem, em particular no que toca, nós sabemos que ainda ontem foi renovada as nossas regras, a nossa portaria que regulamenta a entrada de estrangeiros em Portugal por via aérea e, de facto, existem aqui alguns condicionalismos que passam pela apresentação de documentos válidos, enfim, um motivo válido de viagem, que infelizmente não contempla o turismo, como sabemos, não é? Apenas viagens essenciais estão autorizadas, a obrigatoriedade do teste em 72 horas. Enfim, Portugal tem alinhado pela matriz da Comissão Europeia. Nós temos sido sempre um bom aluno no que toca à Europa e, portanto, temos alinhado pela matriz da Comissão Europeia, pela orientação matriz que é emanada pela Europa e, portanto, nós vamos revendo estas regras de 15 em 15 dias, mas, em boa verdade, todos sabemos que enquanto não abrirmos, de facto, os mercados, enquanto não existir esta maior liberdade na viagem, as companhias aéreas terão sempre resistência a abraçar novas venturas, novas rotas, assumindo esses riscos, não é? Por muito que exista financiamento e exista aqui partilha de risco com o Estado português, designadamente através deste programa VIP. Muito bem, muito obrigado. Francamente é difícil, considerando até que a Companhia de Macau não tem nenhum avião de longo curso, por isso seria muito difícil. Bom, acelerando, porque temos um estoque de perguntas ainda, José Manuel Santos, da Edeluc, uma empresa que faz parte da Câmara de Comércio. Bom dia, gostávamos de saber se existe previsão de formação dirigida aos operadores turísticos nacionais. Tal como já o fez no passado, a Edeluc e o programa Welcome to Chinese será todo o prazer em colaborar.
Isso é esta a questão sobre a formação para operadores nacionais relativamente à origem de turistas chineses. Sim, nós temos vindo a trabalhar mercado a mercado essas ações de formação. Aliás, eu tenho tido o gosto também de participar, enfim, participar em algumas delas. Está previsto que assim aconteça. Não sei exatamente os calendários, mas ficaremos com esse trabalho de casa e depois falaremos e enviaremos todos os detalhes através aqui da nossa equipa de turismo, equipa de turismo de Portugal na República Popular da China. Muito bem. A pergunta seguinte de Frederico Carvalho. É possível conhecer mais em detalhe os programas de turismo religioso / espiritual? Por isso é essa a questão. Muito bem. Sim, seguramente. Aliás, ainda há pouco estava a falar justamente a propósito das celebrações do 13 de maio, do 13 de outubro, peço desculpa, com a ACISO, não é? A ACISO, a associação que representa também os operadores económicos na região de Fátima, em particular. E, portanto, estava justamente, antes de entrar aqui em direto, a preparar a próxima feira. Nós temos, como saberão, provavelmente, os workshops religiosos em Fátima, anualmente. Tipicamente realizam-se no mês de março. Este ano já temos data, será 23 e 24 de março, não me falha a memória. E, portanto, para dar nota que o turismo espiritual, o turismo religioso tem sido muitíssimo trabalhado por nós Turismo, Secretaria de Estado de Turismo de Portugal, mas também sempre em estreita colaboração com estas associações que representam esses mesmos interesses. E, portanto, também lhe faremos chegar seguramente a todos os detalhes do turismo espiritual e religioso, convidando desde já a poder estar nesta feira, nestes workshops religiosos que se decorrerão em Fátima nos dias, penso, 23 e 24 de março do próximo ano. Está bem? Muito bem. Uma pergunta muito interessante e que eu partilho com a observação, acaba por ser mais um comentário que uma pergunta, que vem de Wu Wei-Chin, dizendo à chinesa primeiro o apelido. A pergunta é, em termos de marketing para além dos canais digitais, gostaria de verificar se já pensou em nomear embaixadores de viagem a Portugal com celebridades chinesas. De facto, é algo muito comum na China e acredito que com grande capacidade de alcançar os consumidores. Por isso fica aqui essa sugestão, Senhora Secretária de Estado, mas o seu comentário, por favor. Olha, nós temos vindo a trabalhar muito a nível nominal, em particular com bloggers, não é? Enfim, com pessoas que possam fazer a diferença e que possam trabalhar o destino turístico ou o produto turístico. As celebridades não têm, enfim, alguns bloggers serão seguramente celebridades, mas não estamos a falar, enfim, de celebridades provavelmente como a pergunta indicava, portanto, estamos a falar de outro tipo, enfim, de influencers. Mas só para lhe dar nota que nós já estamos a fazer esse trabalho com os influencers, com os bloggers, mas admito que possamos, no futuro próximo, quiçá, trabalhar então com as celebridades e provavelmente contaríamos então com a colaboração de quem colocou a questão também para sugerirem alguns nomes para nós podermos estabelecer umas conversas. Muito bem. Enfim, há aqui dois comentários de duas pessoas que já fizeram pergunta que depois, enfim, solicito que seja dado um follow-up, já que tem a ver com nomes de operadores e algo do género. Eu tenho uma das perguntas em stock que foram enviadas antes, que gostava de retomar, que tem a ver com a preparação do destino, da nossa oferta, a preparação do destino turístico para as características culturais chinesas. E, nomeadamente, aquilo que espera o turista e também para evitar alguns comportamentos de alguns grupos de turistas chineses que, na verdade, são criticados em alguns países diversos da Europa. Por isso eu gostaria que pudesse comentar esta preparação da oferta para se adequar à realidade deste turismo. Olha, esse é um caminho que temos vindo a percorrer, mas é um caminho que tem algumas pedras, não é? Nós sabemos que temos vindo a evoluir favoravelmente, mas sabemos que o mercado chinês, o turista chinês, exige determinado tipo de atenções, sendo certo que essas atenções necessitam de capacitação e também de investimento.
E estamos a falar que tipo, enfim, de necessidades. Podemos estar a falar a nível da linguagem, da tradução, da própria formação das pessoas, o próprio processo de acolhimento, enfim, tudo isto mostra que temos que fazer aqui adaptações, não é? E se calhar até customização a determinados operadores, não é? Não é só a adaptação, mas até a customização em relação a determinados operadores, de modo a poderem ajustar os seus produtos e serviços de acordo com o perfil da procura chinesa. Nós temos vindo a monitorizar muito intensamente o grau de satisfação e experiência do turista chinês. Esse grau de satisfação e experiência do turista chinês tem vindo a crescer, portanto tem apresentado ali uma rota em crescendo, uma rota de crescimento, desde a sua chegada até a sua partida, mas temos naturalmente consciência que existe aqui um longo caminho a percorrer. E, portanto, isso passa naturalmente, como eu dizia há pouco, por formação, portanto, formar as pessoas para poderem acolher bem, para poder oferecer aqui um serviço distintivo, muito adaptado, customizado à luz das expectativas de quem nos procura, neste caso os mercados. Mas depois também exige não só formação, exige investimento, até porque há aqui um conjunto de processos que têm que ser melhorados. Há um bocadinho falava da questão do duty free, não é? E, portanto, sabemos que, por exemplo, este exemplo do processo de aquisição de produtos através da duty free pode exigir aqui investimentos, porque sabemos que os pagamentos com recurso, por exemplo, ao Alipay ou ao WeChat Pay, entre outros, que são, enfim, são recursos utilizados pelos chineses, como sabemos, muitas vezes não são bem aceitos ou nem sequer são aceitos, não é? Cá em Portugal. E, portanto, é necessário, diria eu, primeiro uma vontade, essa seguramente existe, mas uma ação formativa densa, e depois um investimento importante nos vários processos, na adaptação dos processos, de modo a criar aqui, até tecnologicamente, uma resposta para as práticas adotadas pelos chineses e que não são as práticas comumente aceitas em Portugal e na Europa, aliás. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Esgotámos as perguntas online. Obviamente que podíamos estar aqui a falar muito mais tempo. Vamos seguir a nossa regra de 1 hora de webinar e as minhas últimas palavras é de confiança pelo trabalho que a Secretaria de Estado do Turismo e o Governo no geral e em particular todos os operadores deste setor tão importante para a economia portuguesa estão a fazer para que logo que seja razoavelmente possível e que os medos desapareçam da parte dos consumidores, Portugal regressar, já não é bem um V, mas enfim, um Vzito a esta rota muito positiva do turismo em Portugal. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Muito obrigada eu pelo convite. Gostava apenas de dizer o seguinte, se me permite, a nossa representação institucional na China está disponível para trabalhar com todos os que aqui se juntaram hoje, ou enfim, a outros que não tiveram a oportunidade de fazer, e portanto deixar aqui os canais abertos e tentaremos então trabalhar em conjunto de modo a contornarmos esta situação pandémica que atualmente vivemos. Será sempre um gosto trabalhar com todos. Muito obrigada. Obrigado.